vemos as pessoas facilmente desistindo da família, até dos próprios planos, né? Mudando da água para o vinho, trocando, né, de ideias, trocando de trabalho, de amizades, não persistindo, não tendo mais uma virilidade, não tendo mais uma firmeza naquilo que quer para a vida. Ou seja, normalmente são assim as pessoas que não sabem o que querem para a vida, que muitas vezes acham que sabem, que muitas vezes acham que têm certeza, né? Mas são guiadas somente por um espírito momentâneo, né? De prazer. Um espírito de prazer momentâneo, um espírito passageiro. Não o Espírito de Deus. Onde Deus habita, ali a fidelidade é firme. Deus é fiel. Mas nós temos que compreender, claro, também, né, a fraqueza humana, né, a vicissitude humana, a limitação humana. Mas Deus nos deu a graça de, por sua palavra, pela fé nessa palavra, na pessoa de Cristo, palavra viva de Deus, nós podemos, pela fé, persistir. O irmão dizia, estamos no mês da Bíblia. Sim, estamos no mês da Bíblia. Né? Mês em que a igreja nos convida a ter uma atenção maior, não somente a ler todo dia a Bíblia, mas tomar um gosto da Bíblia para a vida. Tomar um gosto da palavra de Deus para a vida e fazer com que essa palavra, de fato, nos faça a tomar um novo sentido na nossa vida. Um sentido de persistência, um sentido de permanência, um sentido em que nós estamos firmes, aconteça o que acontecer. Aconteça o que acontecer, porque confiamos em Deus, porque sabemos que Deus é fiel e não voltará atrás da sua palavra. Nós acreditamos e permanecemos. Nós vemos muitas pessoas dizendo, eu acredito em Deus. Mas só até o momento em que as coisas estão dando certo. A partir do momento em que as coisas começam a não caminhar do jeito que queremos, ou do jeito que sonhamos, a gente pensa duas vezes. Talvez até não venha a colocar Deus no meio. Por quê? Porque já fica feio, né? Colocar Deus no meio nessas horas. Porque as nossas ações começam a exprimir uma falta de fé. Mas crer em Deus é muito mais do que ter uma religião. É muito mais do que apenas falar e dizer, eu tenho fé. Crer em Deus é estar disposto a passar o que for necessário, a viver o que for necessário por amor. Hoje, eu já começo falando, né? Um testemunho que não é meu. Testemunho de um motorista que hoje eu pegava um motorista de Uber, né, conversava com o Elton e falávamos sobre relações humanas. Batendo papo, quase eu não gosto de conversar, né? E ele também. E começamos a conversar. E de repente ali, né, na conversa com ele, falávamos sobre fazer a vontade de Deus, sobre estar determinado às coisas de Deus. E ele dizia para mim assim mesmo, olha, eu passei por uma situação difícil há pouco tempo com a minha esposa. A minha esposa enfraqueceu e me traiu. Caramba, fiquei assim, o cara falou para mim assim, nem me conhece. Ela enfraqueceu e me traiu. Ela teve um outro relacionamento, né, em meio ao nosso matrimônio. E olha que eu sofri muito, mas eu perdoei ela porque eu a amo demais. Porque eu sei que ela é uma pessoa boa. Porque eu sei que ela fraquejou de fato. Eu não estou dizendo que a culpa é do cara, que a culpa é das circunstâncias. Não, a culpa foi dela, foi ela que quis. Mas eu a perdoo. Porque se eu não a tivesse perdoado, nós não tínhamos agora uma filha linda, uma criança linda que nasceu. Que eu amo tanto. E que eu sei que ela está arrependida do erro que ela cometeu.
Mas a única coisa que me vinha no meu coração era que se Deus existe, Ele não ia permitir que eu perdesse minha família. Que eu perdesse a mulher que eu amava e que eu acreditava que era Deus que tinha me dado essa mulher. Eu fiquei feliz de ouvir aquilo, né? Isso, a gente já estava parado bem aqui, que eu estava entrando por aqui a portinha, parado e ele contando a história, o carro parado e ele contando a história para mim. Mas por que eu digo isso para vocês? Porque, meus irmãos, é muito fácil a gente amar a Deus, ter vida de igreja, ter vida de religião, rezar quando está tudo bacana. Acreditar quando está tudo legal. Antes da gente passar vergonha. Antes da gente ter vergonha de tudo e de todos. Porque muitas pessoas, né, por uma vergonha, muitas vezes, vergonha até de si mesmo. Fico com vergonha de mim, das minhas ações, eu me afasto das pessoas. Eu me afasto do mundo. Eu quero abandonar tudo. Porque no final das contas nós sabemos quem somos, todos nós. Temos plena certeza daquilo que somos. Mas Deus não escolheu o homem para ser a obra-prima da sua criação por qualquer coisa, mas foi por amor. Por amor, Deus criou o homem. E Deus nos deu a graça de poder ter uma vida santa. Que não quer dizer que a gente não tem falhas, que a gente não tem erro, que a gente não peca, que a gente não cai. A grande graça da santidade é poder recomeçar. A grande graça de uma vida santa é de poder levantar, como diz São João Paulo II, segurar na mão de Deus, que não falha, e seguir em frente. Mesmo com vergonha, mesmo com tristeza, quem sabe até com desânimo. Mas Deus modifica todas as coisas. Acreditar na palavra de Deus que me chamou um dia. Acreditar em tudo que o Espírito Santo coloca no nosso coração, que seja bom, é claro. Porque Deus só vai suscitar no nosso coração coisas boas. Deus não vai suscitar, por exemplo, como Deus não suscitou no coração do Elton, de abandonar a esposa. Quantos de nós, de repente, até teríamos feito isso? Ter abandonado. Não ter, sabe, a hombridade e a simplicidade, a humildade de dizer eu te amo por uma pessoa que me traiu. Uma pessoa que, mesmo que momentaneamente, me trocou por outra pessoa. Isso no matrimônio é muito duro. É muito difícil. É inconcebível. Mas, infelizmente, muitas famílias, muitos matrimônios se acabam pela falta de perdão. Porque nós, não porque somente nós não sabemos amar ou não queremos perdoar, né? Porque o perdão nasce do amor. Mas porque nós não cremos em Deus, que é amor. Porque nós esquecemos das promessas de Deus a partir do momento que estamos numa tristeza profunda ou que a gente está alegre até demais. É muito importante que nós tenhamos no nosso coração que Deus nos criou, né, para sermos bem-aventurados, né, para vivermos uma vida de bem-aventuranças com Ele. Olha só, né, pega aí o Evangelho de São Mateus. No Evangelho de São Mateus, nas bem-aventuranças, capítulo 5, mas vamos ver aqui o versículo 11, que para mim é o mais duro de todos. O versículo 11 é o mais desafiador de todos. Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo 11. Bem-aventurados sereis vós. Não, bem-aventurados sereis quando vos caluniarem, quando vos perseguirem e disserem falsamente todo mal contra vós por causa de mim. O grande desafio. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor. Bem-aventurados vós quando vos perseguirem, quando vos caluniarem. Aí vem o grande desafio: alegrai-vos e exultai. Como assim alegrar pela injustiça, pela perseguição? Claro, você não vai ser agora perseguido, injuriado, acusado daquilo que você não faz e vai dizer, você está enganado. Não, não se trata disso. Mas aquela alegria que é uma certeza de que Deus é por você, de que Deus vai te dar a graça necessária no momento certo, para que este momento difícil não te subjugue, para que esse momento não te desanime, para que esse momento não faça com que você tome outro caminho, com que você de repente desista de sua família, com que você desista dos filhos, do marido, da esposa. De repente no seu trabalho, as coisas não estão indo bem, você agora quer desistir porque não está indo bem. Calma, tudo melhora. Neste mundo tudo passa. As alegrias e as tristezas desse mundo passam. E vêm outras. E outras coisas surgem. Mas aqueles que permanecem em Deus, esses têm a alegria que o mundo jamais terá. A alegria de saber que está fazendo as coisas certas. Não importa se estão sorrindo às suas custas, se estão se dando bem às suas custas, se você está sendo injuriado, acusado, vilipendiado, maltratado, é em nome de Jesus? É porque você mudou de vida? É porque você agora é uma pessoa diferente? É porque agora você decidiu crer e não mais andar nas ondas do mundo? Vale a pena, eu te digo. Se você ainda não foi maltratado, se você ainda não foi esquecido, se todo mundo ainda não deu as costas para você, você ainda não experimentou a cruz de Cristo na sua vida. É tudo isso pelo nome do Senhor. Encarar a própria morte. Quem aqui já leu o livro dos Macabeus? É um livro que faz parte da coleção dos livros históricos. Né? Ele compõe os livros históricos. Inclusive, na compilação dos livros, o livro dos Macabeus, que é Macabeus 1 e 2, são os dois últimos livros, né? Que concluem os livros históricos, que fala a história, né, de alguns guerreiros hebreus que se revoltaram contra a invasão helenista. Né? Alexandre o Grande dominou o mundo. Inclusive, ali a Palestina, aquela região. Dominou muito, tudo. Mas, de repente, foi acometido da morte, morreu muito cedo, parece 34 anos, 35 anos, morreu cedo. E os seus generais ficaram tomando conta, cada um de uma parte do mundo onde ele dominou. E aqui, na região da terra dos hebreus, quem ficou tomando conta foi Antíoco. E passou para os filhos deles. Ou seja, e eles tentaram impor, né, o helenismo. Né? Ou seja, a cultura, digamos assim, grega. Porque ser helenista não é só ser da Grécia. Tinha a Grécia, tinha os outros países que faziam parte ali. Né? Inclusive, ele não era grego, ele era macedônio. Então, esses caras que invadiram ali naquela época, eles queriam impor, queriam acabar com a religião ali. Decidiram acabar com a religião judaica. E começaram a impor, né, o paganismo. Então se levantou um cara chamado Matatias. Ele e os seus filhos. Judas, João, Eleazar e os outros. O mais famoso deles foi Judas. Judas Macabeus. Ou seja, Judas cabeça de martelo, chamava para ele. Né? Macabeus significa cabeça de martelo. E ficou conhecido no livro como os Macabeus, ou seja, por aqueles que eram conhecidos, que eles foram ditos como o martelo de Deus. E foram muito tempo de lutas, brigas, enfrentamentos, morte. Quase todos eles morreram.
até que o povo fosse livre. Mas os macabeus conseguiram salvar o povo. Mas em meio a todo esse sofrimento, a toda essa luta, existe uma bela história que é contada no capítulo 7 do segundo livro, que é a história de uma mãe e 7 filhos que foram capturados no momento em que o filho de Antíoco, o Antíoco Epifanes, estava ali, sabe, tocando o bicho. Ele pegava as pessoas mais importantes, né, levava para a praça pública, abria a boca e colocava carne de porco. O judeu não come carne de porco. Então eles faziam eles, sabe, as piores coisas com eles. Eles fizeram o templo de Jerusalém de um prostíbulo, só para espezinhar, só para maltratar com os judeus, com o povo hebreu. Mas, naquele período, foi capturada essa mãe com os 7 filhos, né, levada diante do rei, e ali eles foram, sabe, maltratados por demais. E disseram que se eles não comessem a carne de porco ali diante de todo mundo na praça pública, eles iam morrer. Aí teve um que logo se botou como porta-voz, nós não vamos comer, porque nós confiamos em Deus e sabemos que esta vida, apesar de todo o sofrimento que a gente passe, essa vida pertence a Deus, e nós morreremos em nome de nosso Senhor aqui. E o rei disse, muito bem, se tu és o porta-voz, tu serás o primeiro a morrer. Arranca a língua e os braços. E diante de todo o povo, começou pela língua, depois as pernas, tiraram todo o couro da cabeça dele. Essa história é contada no livro dos Macabeus. Eu convido você a ler essa história. Aí depois que esse foi morto, pegaram outro. E tu? Ele falou assim mesmo, eu penso como meu irmão, então morre como ele. E foi tirando as partes do corpo, a cabeça, tirando tudo. E assim foram matando, um por um. Quando chegou no último, que era o mais jovem, o rei olhou para eles e disse assim mesmo, para que isso? Tu não precisas morrer como os teus irmãos. Renuncia a tudo isso. Olha só, os irmãos estavam lá, tudo dilacerado na frente deles. E a mãe do lado, firme. Disse a ele assim mesmo, eu te faço um dos meus grandes, te dou os meus favores, tu te torna da minha corte, mas não precisa morrer que nem eles, tu és o mais novo. E ele estava firme. Aí ele olhou para a mãe, chamou a mãe e disse, convence teu filho a não morrer assim também, porque todos os outros mais velhos morreram. Ele é tão novo para morrer assim. E a mãe foi até ele e falou com ele. Só que falou na língua hebraica, para o rei não entender. E ela disse a ele, fica firme com teus irmãos e ser digno deles. Não entrega a tua vida, porque a nossa vida vai ser hoje tomada aqui, porque nós confiamos em Deus. Porque nós não vamos nos entregar à infidelidade e ao paganismo. E assim aconteceu. Morreu o mais jovem, pior de todos, a morte dele. E depois a mãe foi morta. Qual é a graça que tem nisso? Eles não se salvaram? Se salvaram. Porque eles acreditavam na vida eterna. Eles acreditavam na fidelidade em Deus. E não era um sofrimento no mundo, um sofrimento da vida, que iria tirar deles a vida, eles acreditavam. E nós? Será que como pais, a gente teria coragem de ver nossos filhos serem desmembrados diante de nós? Escalpelados, porque isso é escalpelamento, né? Tirar o couro da cabeça assim com a espada, né? Arrancar os braços, deixar o cara só no toco, partir no meio, começando a tirar pela língua. Será que hoje nós temos essa coragem de entregar a vida pela verdade, que é Deus? Não pela minha verdade, não por aquilo que eu quero acreditar, mas por aquilo que de fato é verdadeiro. Que Deus é fiel. Uma verdade consagrada. Uma verdade imutável. Uma verdade que, infelizmente, poucos homens hoje conhecem. Poucos de nós conhecemos. Talvez nenhum de nós aqui conheça. Essa verdade
que não nos deixa, como diz, né, o povo, arregar diante dos problemas, que não faz com que retornemos, mas que aguentemos firme, por amor a Deus, por amor a esta verdade que é Deus, não a verdade que eu proclamo, não a verdade que eu sonho, não aquilo que eu quis para mim, mas aquilo que Deus está permitindo na minha vida. Quantos sofrimentos nós passamos que Deus permite, que poderiam muito bem lá em frente ser causa de alegria para nós e nós fugimos deles. Aí sim eu posso falar de vocês, de mim próprio. Eu sempre digo para os membros da comunidade, olha, quando eu te dou um conselho em relação a alguma coisa de vida, é porque eu sei que esse caminho não é bom. Porque muitos pecados eu já cometi na minha vida. Muitos erros. E Deus me deu a graça de hoje olhar, né, com os olhos agradecidos por ter passado por esses momentos difíceis. Louvar a Deus porque eu caí na bebida. Louvar a Deus porque um dia eu caí na ilusão da droga. Louvar a Deus porque um dia, infelizmente, eu traí minha esposa. E perceber que mesmo assim Deus não desistiu de mim. A minha família não desistiu de mim. A minha esposa não desistiu de mim. E eu pude me colocar de pé de volta. Com todos esses auxílios. Mas o principal deles, o amor de Deus que não desistiu de mim. Porque eu muitas vezes já tinha desistido. Hoje, a fé é aquilo que nos sustenta. Dificuldades, contrariedades, dores, sofrimentos, perdas, todos teremos nesta vida. Mas a vida eterna, somente aqueles que entenderem a verdade da real fidelidade a Deus.